Em um ambiente de juros baixos e pensando em objetivos de longo prazo, a renda variável tem que estar presente na carteira de investimentos dos clientes. Sempre que a gente fala desse tema, vem a pergunta: qual é a melhor forma de investir em renda variável? Via fundos ou via ações? Bom, em um fundo de investimento, o recurso será gerido por uma equipe especializada que vai investir os recursos seguindo um conjunto de regras. Algumas delas regulatórias, como poder comprar ações no Brasil ou no exterior, ou se um fundo que fica primordialmente comprado em ações, ou se pode, por exemplo, posições defensivas vendidas em ações. Cada uma dessas modalidades influencia no retorno e na variação do dia a dia, o que chamamos de risco. Outro ponto que diferencia o resultado de um fundo para o outro é a estratégia do time de gestão. Podem diferenciar em muitas formas, por exemplo, setores de cobertura, quantidade de ativos por carteira, se a escolha do ativo é feita por alguma metodologia quantitativa ou exclusivamente qualitativa. Muitas gestoras consagradas têm times de analistas que visitam as empresas, acompanham as tendências globais e reavaliam o portfólio de tempos em tempos. Outras têm equipes pequenas, muito especializadas e são muito mais pontuais no conjunto de empresas que analisam. Ou seja, em poucas palavras, uma gestora vai fazer o trabalho de escolha para o investidor, no que investir e fazer as trocas que julgarem necessárias. Por esse trabalho, cobra uma taxa de administração e um percentual dos lucros, que chamamos de taxa de performance. O usual no Brasil é de 20% ao ano, do que exceder uma taxa previamente combinada, normalmente o índice de bolsa. Por outro lado, alguns investidores preferem comprar ativos diretamente, ou seja, o investidor escolhe exatamente os setores que melhor conhece ou as empresas que acredita que vai dar maior retorno. Nesse tipo de compra, ele tem maior controle dos ganhos e das perdas, analisa e ele mesmo executa as ordens. Naturalmente, isso exige do investidor alguma crença ou expectativa sobre os retornos futuros de um ativo. Alguns instrumentos ajudam nessa decisão: análise gráfica, relatórios, muita leitura e experiência adquirida ao longo do tempo. Também podem seguir as indicações de uma corretora, que devem ajudar na tomada de decisões do melhor ponto de entrada ou de saída. Os custos nesse tipo de estratégia podem variar, dependendo de quanto o investidor girar a carteira. Por outro lado, não é preciso pagar um valor de gestão. Uma grande vantagem dessa estratégia é que os dividendos serão pagos diretamente ao investidor e não são tributáveis aqui no Brasil, diferentemente de um fundo que será incorporado na rentabilidade e irá incidir o IR de 15%. Em poucas linhas, o investidor que optar por administrar sua própria carteira de ações precisa ficar atento a vários aspectos que muitas vezes fogem de sua aptidão, conhecimento ou mesmo tempo. Ou seja, comprando ações diretamente, você pode contar com um custo menor e com maior agilidade para mudar de carteira e ter liquidez de seus recursos, uma vez que a maioria dos fundos atuais pedem carência para vender as cotas e devolver o dinheiro ao investidor. Recorra a uma gestão profissional se acreditar não ter os conhecimentos ou o tempo necessário para gerenciar a sua carteira de investimentos.